Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estaremos então meditando nessa passagem que fala sobre os chamados e os escolhidos. Qual será a diferença entre os chamados e entre os escolhidos do Senhor? É isso que nós vamos estar aprendendo nessa mensagem de hoje. E para isso nós vamos ler o contexto dessa passagem que se encontra no livro de São Mateus, capítulo de número 22. Amém? Então vamos ler. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ides, pois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Igreja do Senhor. Nós vemos essa passagem falando sobre o contexto do assunto que nós queremos tratar nesse dia, que está falando ali sobre os que são chamados e os que são escolhidos. E no contexto dessa passagem que o nosso Senhor Jesus trouxe, ele vai contar primeiramente uma parábola. O que é parábola? É um recurso usado para fazer com que as pessoas venham entender melhor o que a gente está querendo dizer, né? E Jesus, ele usava muito esses recursos. Ele contava ali uma história para as pessoas, para que agora elas viessem compreender melhor o que ele estava querendo dizer a elas, visto que as coisas que Jesus sempre ensinava para os seus discípulos e para as pessoas que o acompanhavam eram coisas espirituais, eram boas novas, coisas que eles nunca tinham ouvido antes falar naquelas coisas. Então, logicamente, se Jesus ele fosse falar de uma forma literal, muitas das vezes eles iriam ter dificuldade de compreender. Então Jesus, ele sempre procurava contar uma história, um acontecimento para fazer com que aquelas pessoas agora, através daquela história que ele contava, elas conseguissem compreender melhor
aonde ele estava querendo chegar. E outras vezes também, Jesus contava em parábolas, porque para que também agora muitas pessoas não entendessem mesmo o que ele queria dizer e fosse isso revelado somente para aqueles que o Senhor o quisesse revelar. Amém? Então, eram por essas duas funções que Jesus ele sempre contava em parábolas as suas histórias da parte do Senhor. Amém? E nessa parábola, Jesus ele está trazendo um ensinamento para os seus discípulos sobre o reino dos céus. Como será o reino dos céus? Então agora Jesus ele vai usar esse recurso para fazer com que os seus discípulos entendam melhor o que ele está querendo trazer ali. Como será o reino dos céus? Então ele vai dizer agora que um certo rei, o reino dos céus será desta maneira, que um certo rei, ele resolveu fazer uma grande festa para o seu filho. E quando esse rei ele vai fazer uma grande festa para o seu filho, ele manda chamar agora os convidados para a festa. Ele manda chamar muitas pessoas que são convidados. Note que ele não vai dizer, primeiramente, ele não vai mandar chamar todas as pessoas. Não. Existem convidados específicos que esse rei ele vai mandar que os seus servos vão convidar. Convidados específicos. Não, o convite, no primeiro momento, não é para todos. Presta atenção nesse detalhe. Então a Bíblia diz aqui que estes servos, eles saem para convidar essas pessoas. Quando os servos, eles saem para convidar essas pessoas, a Bíblia vai dizer que muitas daquelas pessoas, eles vão dar desculpas. Eles não vão querer aceitar o convite. Eles vão dar desculpas de diversas formas, de diversas maneiras, para que eles não estejam nessas bodas. E a Bíblia vai chegar a dizer também que vai ter aqueles que vão, eles não só vão dar desculpas para não estar na festa, mas eles vão rejeitar de tal forma que eles vão pegar estes servos e eles vão matá-los. Eles vão ali açoitá-los e matar aqueles servos, simplesmente porque eles foram fazer o convite para eles estarem nas bodas do rei. E o que vai acontecer? Isso vai chegar até o rei, que muitos eles desprezaram, muitos dos convidados desprezaram o convite e muitos outros, além de ter desprezado o convite, eles ainda ultrajaram os servos e mataram os mensageiros. Então nós vamos entender aos poucos o contexto dessa passagem. Por que Jesus está contando isso para os seus discípulos? O que Jesus está querendo dizer ali? Ele está dizendo, primeiro, a festa que o rei queria dar para o seu filho. Quem que é esse rei? Deus. Quem que é o filho que ele vai dar uma grande festa? Jesus Cristo. O que é as bodas? As bodas, ele está se referindo à festa que terá no céu, quando a igreja chegar. Quando a igreja for arrebatada, então a Bíblia diz que nós vamos cear com o nosso Senhor lá no céu. Nós vamos ser servidos pelo próprio Jesus Cristo lá no céu. Então, essa será as bodas que vai acontecer quando a igreja estiver lá no céu com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Então, esta é a festa que o Rei, Deus,
vai dar para o seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele comprou a igreja com seu sangue. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, da sua dor, ele comprou a igreja. E agora, essa igreja, então, quando ela for tirada da terra, que ela for chegar lá no céu, agora haverá uma festa, haverá uma boda dos cordeiros. Para quê? Para a igreja. Cristo vai dar uma festa. O Filho de Deus vai ter uma festa, porque a igreja que ele comprou com seu sangue, ela vai chegar lá no céu. É isso que Jesus está querendo demonstrar aqui. Só que note que a palavra de Deus, primeiramente, ela vai dizer que ele manda os servos convidarem pessoas específicas. Primeiramente, o rei manda eles irem atrás dos convidados. Dos convidados. Ele não manda ir atrás de todos, não, só dos convidados. Por quê? O que ele está querendo dizer? Porque a Bíblia diz que a salvação, ela não era para todos. A salvação era só para um grupo específico de pessoas. Era só para, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram chamados de israelitas. Primeiramente, eles foram chamados de hebreus, depois de israelitas. E agora, no nosso tempo, eles são chamados de judeus. Esse era o povo específico de Deus. Esse era o povo de Deus. E Jesus veio para esse povo. O sacrifício tinha sido por eles. Não havia chegado até nós esta salvação. Se nós formos vermos, na antiga aliança, era só o povo de Israel que era o povo de Deus. Era só o povo de Israel, que hoje, nos nossos dias, nós chamamos de judeus, que alcançavam esta salvação. Não era para todos. Então, por isso que ele está falando que, primeiramente, o convite foi feito para um grupo específico de pessoas. Não foi para todos. Porém, estes judeus que a Bíblia diz no livro de São João, capítulo 5, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, agora todos os que receberem, ele lhes dará o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, num primeiro momento, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, os israelitas, os hebreus. Não era todos. Porém, agora, como eles rejeitaram o convite, como eles rejeitaram a Cristo, agora, então, vai acontecer o que Jesus está falando aqui. Agora, como eles rejeitaram o convite, aqueles convidados específicos, que era um povo específico pelo qual o Senhor veio morrer por eles, como eles rejeitam esse chamado, esse convite, agora diz a Bíblia que vai chegar até nós. Agora, então Jesus ele diz nessa parábola que agora, então depois que eles rejeitam, agora o rei ele fica furioso com aquilo, porque os convidados específicos rejeitaram o convite. E ele ordena agora aos seus servos que agora eles vão e busquem todos os outros tipos de pessoas. Agora, primeiro momento, era só um grupo de convidados, mas como aqueles convidados rejeitaram, agora ele diz, então agora vocês vão e tragam todos os tipos de pessoas aqui. Tragam os bons, tragam os maus. No livro de Lucas, ele vai estar especificando, dizendo que ele manda trazer os mancos, coxos, os aleijados, ou seja, ele está querendo dizer o quê?
pessoas com toda sorte de pecados. Traga todos. Não importa o tamanho do pecado, o tipo de pecado que a pessoa tiver. Traga todos para a minha festa. Traga todos. Vai, chame todos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que agora, como os seus rejeitaram esta salvação, agora esta salvação, ela abrangeu a todos nós, a toda a raça humana. Todos nós alcancemos agora o direito de sermos salvos, o direito de alcançarmos o céu, por conta da rejeição daqueles que eram os convidados. Então ele manda convidar todos. Então vamos parar aqui um pouco e vamos ver então essa passagem. Até aqui nós vamos meditar e depois nós vamos voltar no texto de novo para falar o resto, amém? Então vamos lá. Ele manda convidar a todos. Então, esse é o primeiro chamado. O que significa, então, o chamado? O primeiro chamado que ele tem é para que todos sejam salvos. O primeiro chamado de Jesus, do Senhor, para nós, é para a salvação. Ele chama todos para a salvação. Ele chamou, embora ele saiba, ele já soubesse que não seriam todos que iriam ser salvos, embora ele soubesse que não seriam todos que iriam aceitar esta salvação, embora ele já soubesse de tudo isso, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele morreu por todos, ele verteu seu sangue por todos. Ele padeceu na cruz do Calvário por todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por todos que ele morreu. Timóteos capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele trouxe essa salvação para todos. Ele morreu, verteu seu sangue por todos. O chamado para a salvação é para todos. Para todos. Então, o primeiro chamado, o chamado para a salvação. E esse chamado é para todos que quiserem vir a Cristo, reconhecê-lo como seu Salvador, recebê-lo como seu Senhor e Salvador. O chamado é para todos. Da salvação é para todos. Todos que crerem, ele lhes dará o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, embora ele saiba, embora ele soubesse que muitos iriam rejeitar, que muitos não iriam valorizar esta salvação, muitos iriam desprezar esta salvação, por isso que já foi até mesmo profetizado que muitos não iriam entrar no céu. Até mesmo dos que estão dizendo Senhor, Senhor, até mesmo dos que estão na casa de Deus, na presença do Senhor, muitos não vão entrar no céu. Apesar deles já saber de tudo isso, mas ele morreu, ele verteu seu sangue por todos. O chamado foi para todos. Note que nessa parábola ele está dizendo que o rei mandou os seus servos convidarem a todos. Chamem todos, mancos, coxos, aleijados, cegos, mudos, surdos, trazendo para o sentido literal da palavra, todo tipo de pecador.
adúltero, fornicador, bêbado, prostituta, mendigo, enfim, pessoas com toda sorte de pecado, com toda sorte de iniquidade. Traga todos, porque eu morri por todos, eu vou morrer por todos e a salvação é para todos. Então, o chamado para a salvação é para todos. Então, o primeiro chamado. Agora, vai haver ainda um segundo chamado. Que segundo chamado é esse? O segundo chamado do Senhor é para uma obra ministerial. O segundo chamado do Senhor na nossa vida, que esse não é para todos, é para alguns. É para alguns. É o chamado para exercer algum cargo, algum ministério na obra do Senhor, a fim de que a sua obra seja feita aqui nessa terra, a fim do que o seu reino seja expandido aqui nessa terra. Esse é o segundo chamado. O chamado ministerial, o chamado para uma obra, o chamado para realizar um ofício aqui na terra. E isso nós vamos ver que aconteceu com Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então a Bíblia está dizendo que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, ele já havia sido separado, escolhido com esse chamado. Agora, essa escolha que ele está falando aqui é o chamado que ele tinha para Jeremias. Antes de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe, diz a palavra que Deus já tinha escolhido ele para ser profeta, para exercer um ofício na obra do Senhor, a fim de que a obra do Senhor fosse expandida. Então, esse é o segundo chamado, que é para alguns. Então, existe o primeiro chamado, que é o chamado para a salvação, que ele chama a todos. E existe o segundo chamado, que é para a obra do Senhor, para um cargo ministerial, a fim de que a obra do Senhor seja expandida, que esse é para alguns. Nós vemos aqui o caso de Jeremias. O Senhor fala que antes de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe, ele já tinha esse chamado para ser profeta das nações. A mesma coisa vai acontecer com o apóstolo Paulo. A mesma coisa vai acontecer com o apóstolo Paulo. Livro de Atos, capítulo 9, no versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então nós vemos que aqui Paulo vai acontecer também da mesma maneira. Paulo, um perseguidor do povo de Deus, um perseguidor da igreja, um homem que era mau, um homem que era perverso, um homem que ali ele procurava de todas as formas somente fazer o que era mal para o povo de Deus, destruir o povo de Deus, indo contra os cristãos de uma forma terrível. Agora ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e a partir desse momento ele vai se converter. E quando ele se converte, agora o Senhor vai dar uma visão para Ananias e vai dizer que Ananias vai até Paulo para lhes anunciar as boas novas do Senhor.
E a Bíblia diz que Ananias ele vai recusar. Ele vai dizer: Senhor, quantas coisas temos ouvido de que esse homem tem feito. Um homem perverso, um homem mau. Ele se recua, ele não quer ir. Mas a Bíblia vai dizer para nós aqui que o Senhor vai dizer para Ananias estas palavras: olha, pode ir, porque este é para mim vaso escolhido. Essa escolha que ele está falando aqui, o Senhor está falando que Paulo é o vaso escolhido, é o chamado que Deus tinha na vida de Paulo. O mesmo chamado que Deus tinha na vida de Jeremias, antes de ele nascer, ele já havia sido chamado com esse propósito de ser profeta. A mesma coisa vai acontecer aqui com Paulo. A Bíblia vai dizer aqui que Paulo também. O Senhor vai dizer que o Senhor já havia escolhido Paulo. O Senhor já havia separado Paulo com esse chamado. Note que essa escolha que eu estou falando aqui não é a escolha lá que nós vamos dizer no final. Não. Essa escolha aqui é no significado de chamado. Deus tinha um chamado na vida de Jeremias. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, ele já tinha um chamado de profeta. Paulo também, da mesma maneira, a Bíblia não vai dizer antes de ser formado no ventre da sua mãe, mas com certeza também, ele já nasceu com esse chamado de ser um profeta do Senhor, de ser um pregador do Evangelho, de ser um missionário que ele foi. Ele já havia sido chamado com esse propósito. E a Bíblia também vai nos dizer, não é isso? Que muitos de nós também, uns foram chamados para pastores, doutores, mestres e enfim. Então, o chamado, muitas das vezes, Deus ele vai ter também na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes, nós, cristãos, fomos também chamados com algum propósito por Deus. Muitas das vezes, antes de sermos também gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um chamado para a nossa vida, um propósito para a nossa vida. Mas esse chamado é para quê? Para contribuir para que o reino do Senhor ele cresça. Então, muitas das vezes, você vai ter o chamado de Deus para você ser um missionário, para você ser um obreiro na casa do Senhor, para você ser um pastor, para você ser um ministro do Evangelho, para você ser um cantor. Muitas das vezes, a pessoa, ela louva muito bem, ela canta muito bem. Por quê? Porque ela tem um chamado para cantar. Muitas vezes a pessoa, ela sabe pregar muito bem, sabe ali conduzir as palavras de uma forma muito boa para os seus ouvintes. Por quê? Porque ela tem o chamado para pregar, para fazer a obra do Senhor. Então, muitos foram escolhidos, separados por Deus, com um propósito, com um chamado. E é por isso que a Bíblia vai dizer também para nós que muitos naquele dia, eles vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz milagre, eu fiz maravilha, eu fiz prodígio, eu fiz tantas coisas. Mas por que você fez? Existem vários motivos. Muitos são falsos profetas, enganadores, que estão usando de engano. Muitos são movidos pela a sua própria carne, né? Ali entregam coisas, ali movidos pela sua própria carne, o seu entendimento ali, né, que não tem nada de Deus. E muitos, eles
fazem essas coisas até usados por Deus, sim. Só que nada disso quer dizer que nós temos a garantia da salvação por conta destas coisas. O fato de eu ter um dom de profetizar não significa que eu tenho a salvação. Não significa que eu sou salvo em Cristo Jesus. O fato de eu ter um dom de expulsar demônios, de falar em línguas, o fato de eu ter um dom de pregar o Evangelho, o fato de eu ter um dom de louvar muito bem, nada disso significa que eu sou uma pessoa salva por Deus. Porque muitas das vezes, Deus pode até me dar esse dom, para que eu cumpra o chamado dele, o ministério dele na minha vida aqui na terra. Porque ele me chamou, porque ele me separou com esse chamado, a fim de que a sua obra fosse edificada e crescesse. Então ele até me separou com esse chamado. Então, como ele me separou com esse chamado, então agora ele vai dar condições para que eu cumpra esse chamado. Só que nada disso é garantia de salvação. Nada disso é garantia de salvação. Nenhum dos chamados que eu tenho, nenhum dos chamados que você tem, você pode pregar muito bem. Você pode louvar muito bem. Você pode ter dons de cura, dons de profecias, dons extraordinários. Você pode expulsar demônios. Você pode fazer coisas mirabolantes. Pode fazer. Tudo que está descrito na Sagrada Escritura. O Senhor, muitas das vezes, Ele te dá poder, sim. Ele te dá dons para você cumprir o chamado dele na sua vida. Porém, todas essas coisas estão separadas da salvação. A salvação é separada de tudo isso, de todos os dons que nós temos. A salvação é separada da chamada que nós temos. É separada. Como se dá então a minha salvação? Agora nós vamos voltar para o texto. Então nós já entendemos que os chamados que o Senhor está falando aqui, Ele está dizendo que muitos foram chamados para a salvação, todos foram chamados para a salvação, embora Ele saiba que muitos não irão ser salvos porque não irão obedecer. Mas Ele morreu por todos, Ele chamou todos. E existe também a chamada ministerial, a chamada para um ministério, para uma obra. Existem esses dois tipos de chamada. Agora, note que ele vai dizer: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então nós já aprendemos o que é o chamado. Agora nós vamos entrar então em quem são os escolhidos. O que ele está querendo dizer? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos entender agora o que é os escolhidos que ele está dizendo. E para isso, vamos voltar para o texto.
Capítulo 10, do versículo 22. Ele diz: E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para os ver os convidados, viu ali um que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? Não tendo vestido de núpcias? Ele emudeceu. Disse-lhe então o rei aos servos: Amarrai-o de pé e mão, levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Agora então, depois que estes servos foram convidar aqueles que eram convidados e eles rejeitaram o convite, nós vemos que o rei manda agora eles irem então convidar todo o restante do povo. Traga mancos, coxos, aleijados, bons, maus, todo tipo de pessoa. E agora eles vão e convidam todo tipo de pessoas. E agora, quando eles convidam esses outros, diz a palavra aqui, que a festa ela fica cheia. Agora enche de pessoas na festa desse rei. Agora, olha que coisa. Quando eles convidam os outros, aqueles que não eram convidados, aqueles que não tinham o direito de entrar na festa, agora esses aceitam o convite. E agora a festa vai ser cheia. Só que quando acontece isso, que eles aceitam o convite e a festa vai ser cheia, agora a palavra está dizendo aqui que quando a festa está cheia de gente, agora então o rei ele vai passear no meio daquele povo que está na festa. E quando ele passeia, o que vai acontecer? Ele vai encontrar ali alguém que estava com as vestes sujas, não estava com as vestes nupciais. Ora, a gente sabe que se nós formos convidados para uma festa elegante, para uma festa de pessoas muito importantes, se nós tivermos a honra de sermos convidados para uma festa de pessoas de alto grau na sociedade, pessoas muito importantes na sociedade, uma festa de casamento, uma festa de núpcias, com certeza a gente vai escolher a roupa mais bonita, a melhor roupa, o melhor sapato. A gente vai procurar ali ir bem arrumado para aquela festa, porque é uma festa muito importante. Não é isso? E é isso que ele está dizendo aqui. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que na verdade ele mandou que os seus servos convidassem aquelas pessoas, mas quando os servos convidaram aquelas pessoas para a festa das bodas dos seus filhos, do seu filho, o que aquelas pessoas tinham que fazer? Aquelas pessoas agora, para que elas viessem para a festa, elas teriam que mudar as suas vestes. Elas teriam que colocar vestes bonitas, vestes nupciais. Elas teriam que se arrumarem muito bem. Era uma festa muito importante. Era a festa do filho do rei. Trazendo para a vida espiritual nossa, o que ele está querendo dizer aqui? Ele convidou a todos para essa festa. Mas a partir do momento em que ele convidou, agora, para você vir participar da festa, você tem que trocar a sua veste. Você tem que colocar vestes nupciais. Ou seja, qual é o significado disso? Para você participar da festa, ele chamou, ele convidou sim. Mas a partir do momento em que você aceita participar da festa, agora você tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de conduta.
Agora você tem que abandonar a sua velha vida de pecado, de iniquidade. Agora ter uma vida de santificação, uma vida de temor a Deus, é isso que ele está falando. Precisa mudar as vestes, precisa colocar vestes nupciais, vestes puras, veste limpa, vestes brancas, alva como a neve. O que significa isso? Sem contaminação com o pecado. Abandonar todo o pecado. Deixar tudo aquilo que desagrada a Deus para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. No momento em que ele convida. Agora, aquelas pessoas, elas teriam que trocar as suas vestes. Colocar vestes nupciais. Mudar de vida, mudar de conduta. Nascer de novo. Abandonar o mundo, abandonar o pecado. Ter uma vida diferente. É isso que ele está dizendo aqui. Teria que mudar as vestes. Eles foram convidados. Sim, ele mandou convidar manco, coxo, aleijado, pessoas com todo tipo de problema, com todo tipo de pecado. Mas a partir do momento em que ele convida, agora a pessoa não pode permanecer no pecado. A pessoa vai vir como ela está. A pessoa vai vir praticando o pecado. A pessoa vai vir mentindo, roubando, adulterando, fornicando, prostituindo, cometendo todo tipo de pecado. Mas a partir do momento que ela chega, que ela levanta as mãos, que ela recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, agora precisa haver uma mudança de vida. Ela não pode continuar naquela mesma velha vida. Ela não pode continuar naquelas mesmas práticas do mundo de pecado. Ela tem que ser transformada. É isso que ele está dizendo aqui. Ele convidou aquelas pessoas que estavam com as vestes toda suja, toda contaminada. Mas agora precisaria que aquelas pessoas trocassem aquelas vestes, mudassem as suas vestes, colocassem vestes nupciais, vestes bonitas. Para poder participar da festa do Filho do Rei. Só que o que vai acontecer? A Bíblia diz aqui que o rei, ele vai começar a andar no meio daquele povo. E quando ele começa a andar no meio daquele povo, ele vai encontrar ali uma pessoa que não tinha feito isso. Ele foi convidado para a festa, mas ele não trocou as vestes. Ele não mudou as vestes. Ele não teve mudança de vida, mudança de conduta. Não. Ele pensou que porque ele foi convidado, ele poderia participar da festa da maneira que ele estava. Não se preocupou em mudar as vestes. Não se preocupou em mudar de vida, em mudar de conduta, em mudar de caráter, em abandonar o pecado, em abandonar o mundo, em abandonar todas as coisas que desagradam a Deus. Não se preocupou. Ele pensou que ele poderia participar das bodas do jeito que ele estava. Os outros, eles foram convidados, mas eles trataram de mudar as suas vestes. Ou seja, aceitou o convite e mudou de vida, e mudou de conduta, e abandonou o pecado. Mas existia um ali, que ele foi para as bodas do mesmo jeito que ele estava. Ele não se preocupou em mudar as vestes. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que quando o rei encontra essa pessoa que continuava com as vestes sujas na festa, a Bíblia diz que o rei manda os seus servos pegarem aquele homem. Ele pergunta primeiro: como que você conseguiu entrar aqui na festa?
com essa veste toda suja, com essa veste toda contaminada. E ele emudece. Ele não tem como responder. E o Senhor então vai dizer para os seus servos: pega ele, amarra de pé e mão e lança nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. O que ele está querendo dizer com essa passagem? Você pode ser até convidado, mas se você não mudar as vestes, se você não mudar de conduta, se você não mudar de vida, se você não procurar viver uma vida de temor e de obediência à palavra de Deus, não tem como você participar das bodas do Cordeiro. Você vai ser amarrado de pé e mão e lançado nas trevas exteriores. É isso que ele está querendo dizer. Não adianta nós aceitarmos o convite, mas queremos continuar permanecendo naquela mesma vida errada, naquela mesma condição de pecado. Não adianta. Precisa ter mudança. Precisa ter mudança para entrarmos nas bodas. É por isso que ele está falando. É por isso que ele está falando aqui. O último versículo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, ele chamou. Para a salvação, ele chamou todos. Ele morreu por todos. Para o ministério, para um cargo ministerial, para que a obra dele fosse expandida através de nós, ele chamou muitos para a obra. Ele chamou muitos para um cargo, para um trabalho, para um ministério. Pastores, doutores, mestres, missionários, profetas. Ele chamou muitos com esse ofício, a fim de que essa obra fosse expandida. Agora, para a salvação, precisa haver uma escolha. E quem que ele vai escolher para a salvação? Aquele que verdadeiramente mudou as suas vestes. Aqueles que verdadeiramente mudou de vida, mudou de conduta. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Aquele que verdadeiramente abandonou a velha vida de pecado. Aquele que verdadeiramente está se esforçando para viver em santidade. É esses que vão ser os escolhidos. Ele vai tirar os seus do meio da igreja. Ele vai tirar os seus escolhidos do meio da igreja. Não são todos que vão subir. Não se iluda com isso. Não se iluda. Muitos vão me dizer: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu operei milagres, eu operei maravilhas, eu fiz tantas coisas. O que é isso? Foi chamado, foi chamado. Mas por que ficou? Porque não foi escolhido. Mas por que não foi escolhido? Porque não mudou as vestes. Fazia tudo isso, mas não obedecia. Fazia tudo isso, mas não tinha vida santa. Fazia tudo isso, mas não tinha caráter, conduta diante de Deus. Não foi escolhido. Não mudou as vestes. Está cheio dentro da igreja. Está cheio. Está cheio de pessoas que estão mais preocupadas em ter dons, que estão mais preocupadas em mostrar uma espiritualidade tão grande para as pessoas, do que preocupadas em obedecer, do que preocupadas em viver a palavra. Quantas pessoas dentro da igreja dessa forma? Chega dentro da igreja, quer se aparecer, quer mostrar que está cheio, tão cheio de poder, mas na sua intimidade, ele sabe que não ora mais, que não jejua mais, que não consagra mais, que não faz mais a obra do Senhor, que não tem coragem nem para orar mais, que na sua intimidade com Deus, que nas quatro paredes está praticando pecado, está praticando coisas erradas, está em desobediência à palavra de Deus. Cuidado.
Você pode fazer tudo, mas quando ele vier, você fica. Você fica. Por que você fica? Porque você não está de acordo com a palavra. Você não está procurando manter as suas vestes limpas. Ah, mas então quer dizer que a salvação é pelas obras? Não. Não significa isso. Sabe o que é salvação pela graça? O que é salvação pela graça? Irmãos, que a Bíblia diz, que Paulo está dizendo. Quando ele diz salvação pela graça, que não é por obras para que ninguém se glorie, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo por quê? Eu sempre costumo fazer essa comparação. Fazer uma comparação, né, como Jesus sempre fazia. Uma criança, criancinha pequena, ela até consegue se sujar sozinha. Ela consegue. Você dá um chocolate, você dá uma bolacha, alguma coisa para uma criança comer, daqui a pouco você vai olhar, ela está toda lambuzada, ela está toda suja. Você coloca uma criança perto de uma lama, de uma poça de lama, de barro, daqui a pouco você vai ver, aquela criança está toda suja de barro, está toda lambuzada de barro. Por quê? Para se sujar, ela até consegue se sujar sozinha. Agora, para ela voltar a ficar limpa, ela não consegue sozinha. Precisa que vir um adulto, a sua mãe, o seu pai, uma pessoa responsável, vir ali, pegar ela e dar um banho nela. Porque ela sozinha, ela não consegue se limpar. Mas se sujar, ela consegue. Então, essa é a ideia da salvação pela graça de Cristo. Significa o quê? Que nós fomos contaminados pelo pecado. E nós, para nos sujar, nós conseguimos nos sujar sem a ajuda de Deus. Nós conseguimos pecar sem a ajuda de Deus. Nós conseguimos fazer o mal sem a ajuda de Deus. Para errar, para pecar, para nos sujar, nós até conseguimos. Agora, para nos tornarmos limpos novamente, para nos tornarmos puros novamente, limpos dos nossos pecados, agora é só através de Jesus Cristo. É só através do nosso Senhor. Não é através de nós. Não é através de obras. Não, é só através dele. Não tem como eu ser limpo do meu pecado, eu ser purificado dos meus pecados através de mim mesmo. Não adianta. Se eu sou um pecador, eu estou na prática do pecado, agora não há como eu conseguir ser limpo, ser purificado desse pecado sem passar por Jesus Cristo. Sem passar por Jesus Cristo. Essa é a ideia. Eu não consigo ser limpo, eu não consigo ser purificado sem Cristo. Não adianta. Eu posso pagar penitência, eu posso entregar meu corpo para ser queimado, eu posso fazer como muitas pessoas de outras denominações fazem, pagar promessa, eu posso caminhar de joelho, subir escada de joelho, eu posso fazer o que for, nada do que eu fizer fora de Jesus Cristo vai me purificar dos meus pecados, vai me limpar dos meus pecados, nada. É só através dele que eu posso ser limpo, que eu posso ser purificado dos meus pecados. É só através de Jesus Cristo. É só através dele. E que momento que isso acontece? Quando eu levanto minhas mãos, recebo ele como Salvador da minha vida, ali naquele momento eu fui limpo, eu fui purificado dos meus pecados. Ali ele me purificou, ali ele me limpou, ali ele me remiu. É por isso que Paulo está falando. Que não é pelas nossas obras que nós conseguimos ser limpos, ser purificados, ser salvos dos nossos pecados. Não é pelas nossas obras, é pela obra dele. É por ele, é só através dele que nós conseguimos alcançar essa purificação. Sim, é através dele. Nada que eu faça fora de Cristo não me limpará, não me purificará do meu pecado. Nada que eu faça fora de Cristo.
É só através dele que eu consigo ser limpo, que eu consigo ser purificado, que eu consigo ter uma vida transformada. Agora, ele limpa nós, ele purifica nós, ele nos lava dos nossos pecados. Mas depois que ele limpou, depois que ele lavou, depois que ele nos purificou, através do teu sangue. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçar para mantermos puro, para nos mantermos limpos, para nos mantermos com a vida de acordo com a vontade dele. Para nós permanecermos limpos, permanecermos puros, o que ele vai dizer? Ele vai deixar a sua palavra. Ele vai deixar a sua palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Ele vai deixar a sua palavra. Ele vai deixar os seus mandamentos para nós seguirmos, para nós andarmos segundo ele. Ele vai dizer, olha, agora eu te limpei, eu te purifiquei, eu te remi no meu sangue. Agora, para você permanecer limpo, agora você vai ter que obedecer. Não matarás. Aliás, isso aí já é da lei, mas na graça também tem. O que ele vai falar? De fora ficarão os cães, os afeminados, os adúlteros, os prostitutos, e todo que ama e comete a mentira. Ele vai falar sobre os adúlteros, ele vai falar sobre os mentirosos, ele vai falar, enfim, uma diversidade de coisas que, se nós permanecermos nessa prática, nós vamos estar nos sujando novamente. Nos sujando novamente. Imagina então, é esse que é o sentido da graça. É esse que é o sentido da graça. Ele está dizendo, o sentido da graça não significa que eu posso permanecer no pecado, que eu posso permanecer na desobediência, na vida errada, porque Jesus já morreu por mim, porque Jesus já pagou o preço. Não significa isso. É Ele que me liberta, é Ele que me purifica, é Ele que me limpa, é Ele que me lava. Sim, é Ele, através dele. Mas depois que Ele me lavou, depois que Ele me purificou, depois que Ele me limpou, agora eu preciso me esforçar para permanecer no caminho. Eu preciso me esforçar para permanecer limpo, para permanecer puro. Agora Ele vai dar o livre-arbítrio. Você quer permanecer puro ou você quer voltar para a parte do pecado e ser contaminado de novo? O que você quer? É isso que ele está dizendo lá no livro de Pedro. Que muitas pessoas que se desviaram da fé, que voltaram, que retrocederam para trás, é como a porca que estava limpa e voltou a se sujar na lama. É como o cachorrinho que, depois de ter vomitado, voltou e comeu o seu próprio vômito. É o que ele está dizendo. Foi limpo, foi purificado pelo sangue de Jesus. Mas o que ele fez? Ele voltou para a prática do pecado de novo. Voltou a desobedecer. Voltou a fazer o que é errado. Então é esse o sentido que Jesus está falando. Então, a salvação é pelo quê? Pela obediência à palavra de Deus. Pela obediência. Ele vai te remir, ele vai te purificar, ele vai te limpar no seu sangue. Mas agora, para você ser salvo, você tem que permanecer puro, você tem que permanecer limpo, tem que permanecer no caminho, tem que permanecer vivendo e fazendo a vontade do Senhor. Amém, igreja do Senhor? Por isso que ele vai escolher. Por isso que ele está dizendo, muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Poucos vão ser escolhidos. Porque quem vai ser escolhido para ser salvo é só aqueles que estão se esforçando para viver uma vida de obediência. Aquele que está dando valor no sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Jesus verteu o seu sangue para me purificar, para me limpar, para me remir. Então agora eu vou lutar para me viver uma vida de temor, de obediência à sua palavra. É esses que vai ser escolhidos para ser salvo. Por isso que ele está dizendo, muitos são chamados, mas poucos vão ser os escolhidos.
Aquele homem que estava com as vestes sujas, ele foi chamado. Ele foi chamado. Mas depois, quando ele já estava na festa, ele foi tirado para fora da festa e lançado nas trevas exteriores. Por quê? Porque a sua veste estava suja. Porque suas vestes estavam sujas. Amém, igreja do Senhor? Então, é dessa forma que nós temos que agir. Amém? Existem outros entendimentos, né, de pessoas que dizem que acreditam na predestinação, né, que todos os que vão ser salvos, eles já foram predestinados antes da fundação do mundo para ser salvos. Para ser salvos. Então, antes de fundar o mundo, o nosso Senhor, ele já escolheu os que vão ser salvos e os que vão ser condenados. Ele já escolheu, ele já separou os salvos e os condenados. Então, não há nada que nós possamos fazer quanto a isso. Quer dizer, a pessoa antes de nascer, ela já foi escolhida para ser condenada. Irmãos, eu não consigo crer numa visão dessa. Não é isso? E essas pessoas que creem dessa maneira não vão ter como explicar, né, as passagens, né, de São Mateus 25, por exemplo, que vai falar, né, que para muitos o Senhor vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, tive preso e não me visitastes. Por quê? Por que vai acontecer isso? Por que ele está dizendo que o Senhor vai falar isso para muitos? Por quê? Quer dizer que a salvação é pela obra? Ele está querendo dizer, então, aqui que a salvação é pelas obras? Não. Ele não está querendo dizer que a salvação é pelas obras. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que a pessoa vai ser condenada porque ela não obedeceu. Porque ela não obedeceu. Esse é o sentido. Ele nos remiu, ele nos purificou, ele nos lavou, mas agora ele diz: ide por todo mundo, prega meu evangelho a toda criatura, faça o bem, ajude o próximo, ame o próximo como a ti mesmo, abençoe o que te maldiz, faz o bem ao que te maltrata, ao que te persegue. Então agora ele deixou um mandamento para nós seguir. E a partir daquele momento, se nós não obedecemos aquilo que ele deixou para nós seguir, então agora nós vamos ser condenados porque nós fomos negligentes, desobedientes à palavra do Senhor. Então, é pela fé mediante a obediência à palavra do Senhor. Isso que é a salvação. Amém? Então, essas pessoas que creem dessa outra forma, elas não vão ter como explicar essas passagens, esses contextos. Não é isso, igreja do Senhor? Então, por isso que nós temos que entender a palavra. Então, a salvação é pela obra? Não, não é pela obra. Mas a salvação, a purificação dos pecados não é pelas obras. Mas depois que nós fomos salvos, agora nós temos que nos manter puros. Nós temos que nos manter limpos. Nós temos que nos esforçar para viver uma vida de acordo com a palavra. Para não nos sujarmos de novo. Porque se o Senhor nos limpou, nos purificou, nos remiu do pecado, e a gente vai voltar para o pecado de novo, a gente vai voltar para as coisas erradas de novo, que valor que nós estamos dando no sacrifício de Jesus Cristo? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por isso que ele está dizendo lá, que muitos naquele dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, tive nu e não me vestiste. Não, ele não está dizendo ali que a salvação é pelas obras, ou deixa de ser pelas obras, mas é pela obediência à palavra de Deus. E aquela pessoa que fez aquilo, ela não obedeceu. Ela não obedeceu. O Senhor mandou ela fazer e ela não fez. O Senhor mandou ela seguir, ela não seguiu. O jovem rico, por exemplo, a Bíblia diz também que ele obedecia todas as coisas da lei. Tudo ele fazia, desde a sua mocidade, como ele disse. Mas o Senhor mandou: vai vendo tudo que você tem, Deus pode esmola. O que ele fez? Ele não obedeceu. Ele não obedeceu o que Jesus mandou ele fazer. Então a nossa vitória está na obediência, na obediência. Se você foi purificado, você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Jesus, você agora tem que permanecer na obediência, na obediência. Amém, igreja do Senhor?
Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Então lembra, muitos são chamados para a salvação, para um ministério, mas vai ser escolhidos para ser salvo somente aquele que obedece, que vive a palavra, aquele que mudou as suas vestes, aquele que verdadeiramente vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cuidado, igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido. cuidado, Igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido. cuidado, Na Bíblia está escrito: quando for no fim dos tempos, os pobres me assolar, não esqueço, eu me lembro. Muitos já não acreditam na palavra do Senhor. Envolveu com esse mundo, coração não tem temor. Os pastores já não ensinam que Jesus vai ser juiz. Está chegando esse dia, é assim a Bíblia diz. Igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido. Tem igreja por aí que adora a vaidade. Nesses versos eu te alerto pra não arrepender tarde. Chegou o sapato mule, as irmãs gostam demais. A saia de 7 pontas, a moda do Satanás. Salto alto elas adoram, diz que não tem nada a ver. Já deixou de ler a Bíblia pra assistir sua TV. Igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido. Tem jovem na igreja, na verdade é gavião. Eu alerto as mocinhas pra não ter decepção. Tem grupo para cantar, primeiro vai no salão, dança como bailarina, alegra só o bichão. Igreja, tome cuidado com o tal do inimigo. Jesus Cristo vem buscar povo santo escolhido.